Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, lhes abençoe grandemente e possa abrir o entendimento de cada um de vocês. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial também transmitir a palavra de Deus para aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu agradeço aí pela amável audiência de cada um, por cada vídeo que vocês têm assistido, e eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu continuo pedindo a cada um de vocês que deixe o seu like ou o seu dislike, curtam, comentem, compartilhem esses vídeos para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a cada um de vocês, possa abençoar a outras pessoas mais também. E você que já é inscrito, veja aí como está a sua inscrição, confira ali, veja o sininho das notificações, se não estiver ativado, ative, porque é muito importante para nós, para que quando publicarmos um novo conteúdo, você possa ser notificado de que algo novo saiu em nossa plataforma. Então eu peço que Deus lhes abençoe e que vocês possam seguir crescendo no conhecimento da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, sem mais delongas, eu convido a quem estiver com a sua Bíblia que abra comigo no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, de versículo 18 até o 29. Então, no Apocalipse, no capítulo 2, de versículo 18 até o 29, nós encontramos talvez a carta mais extensa que foi preparada pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a carta que ele escreveu para a igreja de Tiatira, carta que teve ensinamentos para eles, mas que também tem um ensinamento muito profundo para cada um de nós também. Então abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 2, de versículo 18 até o 29, e diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vocês, sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Então nós temos aqui essa carta que o Senhor
e Salvador Jesus Cristo, através do seu apóstolo João, endereçou a igreja que estava na cidade de Tiatira, na província antiga de Roma, da Ásia Menor. E aqui nós vemos palavras muito importantes. Tiatira, meus irmãos, a moderna Axar, era uma cidade fortificada. Era localizada a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Pérgamo, em um ponto estratégico, mas ela não era uma cidade tão conceituada como as outras. Não tinha tantos templos gregos lá de grande expressão como as outras cidades. Era uma pequena cidade que não tinha a mesma importância comercial do que as outras e nem cultural também. Então ela não tinha importância aí comercial e nem cultural por ser uma cidade aí que era pequena. Ela não tinha a mesma importância que Esmirna e Pérgamo. Portanto, pode-se dizer que a importância aí de Tiatira era militar, pois ela servia aí de escudo protetor para Pérgamo, que era a capital aí da província. Com tudo isso, ela era bem localizada, pois ela estava situada junto às principais rotas comerciais ali de Sardes e Pérgamo, o que fomentava o crescimento econômico dessa cidade. Então, o fato dela crescer aí esporadicamente aí em seu contexto econômico vinha do fato dela estar localizada entre as principais rotas do comércio ali entre Sardes e Pérgamo. Lá havia vasta mão de obra, lá havia artesãos, padeiros, oleiros, artesãos, marinheiros e até traficantes de escravos existiam nessa cidade. Então era uma cidade aí que tinha uma vasta mão de obra, havia muitos trabalhadores ali, o que fazia dela um centro comercial, um centro industrial que era controlado aí por associações comerciais que eram chamadas de guildas. E vamos seguindo aí. Os membros dessas associações aí, dessas guildas, eram obrigados a participar aí de orgias, cultos pagãos e ainda a comer carnes sacrificadas a ídolos. Tudo o que os cristãos eram proibidos de fazer. Então, o não cumprimento dessas regras acarretava aí pobreza e falta de emprego. E desta forma, essas pessoas que se recusavam a participar das orgias e aí das festas pagãs e de comer carnes sacrificadas aos ídolos eram expulsos das guildas e desta forma eram impossibilitados de trabalhar. Era um ambiente hostil aí para os cristãos, pois em sua atitude aí de se recusarem a honrar os ídolos e a comerem coisas sacrificadas a divindades pagãs, eles tinham suas necessidades aí básicas comprometidas, suas necessidades materiais eram comprometidas porque eles se recusavam a participar disso. O Senhor escreve a sua carta mais completa, o Senhor escreve a maior de suas cartas para talvez a menor de todas as igrejas que existiam ali na Ásia Menor, talvez a mais humilde. Veja os versos 18 e 19. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então o Senhor ele se dirige a essa igreja que estava localizada aí nessa cidade de Tiatira e também se dirige principalmente ao pastor dessa igreja. E mais uma vez o nosso Senhor ele enfatiza a sua onisciência ao declarar que seus olhos são como chama de fogo, o que nos revela que ele tudo vê, ele tudo analisa, de forma que o que fica claro aqui que nada pode escapar do seu olhar penetrante, pois ele analisa ainda as profundezas de nossa mente e de nossos corações. Então, isso nos mostra que o ser humano é incapaz de se esconder de Deus.
Veja o que diz o salmista Davi no Salmo 139, de versículos 7 ao 10. Davi, ele vai expor aqui que não há onde o ser humano se esconder de Deus. Ele pode correr para todos os lugares do universo e os olhos do Senhor vão estar lá. Não importa o que o ser humano faça para se esconder de Deus, não há como se esconder do seu olhar penetrante, pois Ele tudo vê, Ele tudo analisa, Ele tudo penetra através de sua palavra e do seu olhar aí onisciente. Então, Salmo 139, versículos 7 ao 10, ó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então Davi ele já começa com duas perguntas aqui. Para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? E ele começa a explicar aqui, ó. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Então Davi ele expressa aqui que não há como o ser humano se esconder de Deus. A igreja pode se esconder do seu pastor, pode se esconder dos oficiais da igreja, pode se esconder dos seus irmãos em Cristo, mas de Deus não há como se esconder. Você pode ser um santo aqui dentro da congregação, mas fora pode ser um demônio. Não interessa. Você não pode se esconder de Deus. Você pode vestir uma máscara diante do povo, mas diante de Deus Ele sabe o que está por trás da sua máscara. Então não adianta você querer se parecer uma coisa que você não é. Se é crente, vai permanecer como crente em todos os ambientes. Agora, se é um incrédulo, vai ser incrédulo em toda parte. Então o Senhor elogia o bom testemunho aí dos crentes de Tiatira e declara que as suas últimas obras eram melhores do que as primeiras, eram maiores do que as primeiras. Obras que revelavam amor, obediência e fé. E segundo o que foi ensinado pelo apóstolo João em suas cartas, essas seriam as marcas do cristão genuíno, do cristão verdadeiro, o crente que expressa aí amor, fé e obediência. Amor a Deus e ao seu próximo, fé diante do Criador e obediência à sua palavra. Os crentes de Tiatira são elogiados, pois mesmo com tantas dificuldades que eles estavam enfrentando ali em sua cidade, eles se mantinham fiéis a Cristo e a sua palavra e cumprindo a lei régia, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo como a si mesmo. E isso nos revela a essência do que é ser um cristão, meus irmãos, onde mesmo passando por angústias e dificuldades espirituais e financeiras, nós, diante da graça do Criador, nós somos incentivados a nos manter fiéis. O Espírito de Cristo nos mantém debaixo da sua graça e nos coloca de pé a cada tombo que nós levamos diante das provações. Então, mesmo diante de tantas dificuldades espirituais e financeiras, nós devemos nos manter olhando para o Salvador, Jesus Cristo, e sabendo que nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é junto ao Pai, num futuro reino milenar e depois por toda a eternidade. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte, ó: os cristãos de Tiatira demonstravam visivelmente amor pelo próximo, fé e confiança em Deus. Seu serviço aos outros e a sua serena paciência eram exemplares em face da dificuldade e da oposição. Então, diante da sociedade, nós poderíamos dizer que essa era uma igreja perfeita, meus irmãos. Era uma igreja amorosa, era uma igreja paciente. Mas como nós vamos notar aqui, no contexto dos versos 20 a 23, havia um problema que estava acontecendo ali, ó. E isso mostra que todas as comunidades cristãs sempre vão ter os seus problemas. E o porquê? São comunidades que são formadas por seres humanos. E se são seres humanos, ainda estão debaixo
da sentença do pecado e vão estar cometendo erros. Então a instituição não deve ser adorada. O que deve ser adorado não é a placa, mas sim o Deus que é adorado sob a direção aí dessa placa, debaixo da autoridade daqueles que são oficiais que estão aí regendo essa placa de igreja. Então veja os versos 20 a 23, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então essa mulher ela era prepotente porque ela se auto-intitulava profetisa e, de acordo com a sua influência dentro dessa igreja, ela incentivava os crentes de Tiatira a cometerem pecados. Veja o que segue dizendo aqui, ó. Eis que a próstro de cama dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então o Senhor, ele aponta aqui que ele deu tempo para que essa maldita mulher se arrependesse. Só que ela endureceu mais e mais o seu coração e continuou a incentivar o povo a cometer a prostituição aí, imoralidade sexual aí, e também imoralidade aí diante dos falsos deuses e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E por causa disso, o Senhor disse que a jogaria de cama enferma porque ela não estava obedecendo a palavra de Deus. Diante do contexto, meus irmãos, do Novo Testamento, era bem passível que aparecesse uma mulher no cargo da docência, no cargo de mestra aí, ensinando as pessoas. Porque nós vemos aí o caso das filhas ali do evangelista Filipe. Então nós temos mulheres aí, nós temos aí a Priscila, que também ensinava, e a Júnias, que eram mulheres tementes a Deus, que ensinavam corretamente. Então era bem possível que mulheres estivessem ensinando na igreja. Mas essa mulher aqui, ela entrou dentro da igreja de Tiatira e começou a se auto-intitular profetisa e começou a contradizer os ensinamentos da palavra de Deus e a contradizer os apóstolos, coisa que nem Priscila e nem Júnias faziam. Então é necessário nós entendermos que um falso profeta ele vem para deturpar aquilo que já está ensinado, deturpar aquilo que já está escrito. E por causa disso, meus irmãos, o Senhor diz que vai matar os filhos dessa mulher se eles não se arrependessem. Os filhos aqui não são filhos consanguíneos, os filhos aqui são filhos na fé, pessoas que admiravam a Jezabel e queriam aí que ela se mantesse no poder. Então, todo esse amor, meus irmãos, que os crentes de Tiatira aí tinham e toda a paciência tornaram eles meio bobos, tornaram eles anestesiados e inertes, o que fez eles tolerarem essa mulher aí, que no livro das Revelações é chamada de falsa profetisa Jezabel. Então aqui no livro das Revelações é dado um apelido para ela. Não entenda que esse nome que ela é chamada aí, Jezabel, é o verdadeiro nome dela. Então, todo esse amor e paciência os deixou anestesiados e inertes e os fez tolerar a falsa profetisa que, como eu disse, que no livro das Revelações é chamada aí de Jezabel, pois as suas obras eram as mesmas que a antiga rainha de Israel havia realizado no Antigo Testamento. Não há como concluirmos, meus irmãos, quem era de fato essa mulher, essa Jezabel, se ela era a esposa do pastor dessa congregação, ou se era aí uma pitonisa, uma adivinha ali de Tiatira, chamada Sambate. O fato é que ela era a raiz do problema do qual o Senhor Jesus se queixa aqui nessa carta. O que é certo, meus irmãos, é que o nome Jezabel aqui é um nome simbólico.
E a única coisa que eu posso descrever para vocês aqui é o caráter dela, isto é, o tipo de pessoa que era esta mulher aí. Era uma falsa profetisa que incentivava o povo a pecar. O fato é que ela fazia parte da membresia dessa congregação aí, porque, como eu disse, ela chegou ao cargo da docência. Ela era meio que uma pastora ali, ela era meio que uma mestra que estava ensinando o povo. E ensinava as pessoas a se prostituírem moral, sexual e espiritualmente, e a participarem de banquetes e festas que eram aí pagãs. Era como se ela ensinasse o povo e dissesse o seguinte: fiquem tranquilos, vocês podem se adaptarem aí ao mundo e às suas práticas, pois se vocês não fizerem isso, vocês vão passar necessidade e vão morrer de fome. Vocês se lembram das guildas, daquelas associações comerciais que eu falava ao início? Que se você não aderisse às regras e práticas ali da associação, você perdia todo o seu direito de trabalhar e de conseguir o seu pão de cada dia. E desta forma, ela ensinava o povo a se adaptar aos padrões do mundo. E ela recebe o apelido aí de Jezabel, pois assim como a verdadeira, ela instigou o povo a cair na idolatria, na bruxaria e na prostituição, assim como a antiga rainha de Israel lá no Antigo Testamento, como eu já havia dito, e assim ela separava o povo da adoração do Deus verdadeiro. Veja o que diz o irmão William Barclay ao comentar esses versos. Tudo isso deve significar que a Jezabel de Tiatira era uma mulher má e corruptora, que exercia sua influência para apartar a igreja de sua pureza e a adoração ao Deus verdadeiro. Então, ela era uma mulher má e corruptora, que a única coisa que ela visava era separar o povo da adoração do Deus verdadeiro. E o que eu posso trazer de ensinamento para vocês baseado nisso? Assim são os falsos profetas, meus amados irmãos e amigos. Seu principal objetivo é deturpar o Evangelho, matar as ovelhas de fome e destruir a igreja como corpo de Cristo, pois os seus ensinamentos, a única coisa que produzem é divisão, confusão e separação do Deus verdadeiro, pois confundem e desviam as pessoas da adoração verdadeira. Eles são perigosos, meus irmãos. E por que os falsos profetas são perigosos? Porque eles, em sua jactância e em sua prepotência, eles se julgam aptos aí para melhorar os ensinamentos do Senhor Jesus. E em seu ato aí de melhorar os ensinamentos que o Senhor Jesus já deu, eles deturpam e têm em mente destruir o que nós já temos. Então, em seu ato de deturpar, com a intenção de destruir o que nós já temos, eles são hipócritas, porque eles fazem promessas que jamais serão cumpridas. Deste modo, vemos que o ensino de Jezabel era contrário às Escrituras. E o porquê? Porque ela ia contra tudo o que Tiago, no Concílio de Jerusalém, junto a Pedro e João, haviam decidido ali. Abra comigo aí em Atos, no capítulo 15, e veja o que o primeiro pastor da igreja cristã, que foi o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Veja comigo aqui em Atos 15, nos versículos 28 e 29. Então o ensino de Jezabel era contrário, porque ia contra tudo o que o primeiro pastor da igreja cristã havia decidido, com os outros pastores ali, que eram Pedro e João, os apóstolos ali, haviam decidido no Concílio de Jerusalém. Veja o que está dito aqui, Atos 15, versículos 28 e 29. Aqui é Tiago falando. Pois pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então o que Tiago está fundamentando aqui? Eu não vou pôr outros encargos em cima dos gentios. Eles não precisam aí praticar as obras da lei. As únicas coisas que são essenciais aí, que eu aconselho que eles se abstenham, são estas aqui. Vejam bem aqui.
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Então, o Senhor já havia falado por boca do seu apóstolo Tiago, aí, que era irmão de Jesus segundo a carne, e ela ia contra tudo isso que os apóstolos haviam ensinado. Então, sendo assim, a posição oficial da igreja naquela época era que os crentes, os cristãos daquela época, não podiam participar de cerimônias pagãs, imoralidade e muito menos comer carne sacrificada a ídolos. E se isso estava no concílio de Jerusalém que teve ali, sob a liderança de Tiago, todos os cristãos em todo o mundo deveriam participar dessas mesmas obras aí que Tiago ensinou. E também ela ia contra os ensinamentos de Jesus Cristo e contra o apóstolo Paulo, pois ela ensinava que as pessoas podiam se adaptar aos padrões do mundo e a se conformarem com o pecado, o que ela chama aí de profundezas de Satanás, de modo que quanto mais o povo pecasse, para ela era o correto, mas o Senhor e os apóstolos diziam ao contrário. Veja uma palavra do apóstolo Paulo aqui em Romanos 12, e versículo 2. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui, Romanos 12 e versículo 2. Ele diz para não nos conformarmos com este século, não nos conformarmos com os padrões deste mundo. E a pseudo-profetisa aí, Jezabel, dizia que o povo devia se adaptar, e tudo isso ia contra os ensinamentos do Senhor. Vejam bem o que está dito aqui, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita obra de Deus. E deste modo ela também ia contra ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dizia que é impossível o crente servir a dois senhores, não há como servir a Jesus Cristo e servir as riquezas. Veja aí Mateus 6,24, nas próprias palavras do Senhor Jesus, olha o que ele diz aqui, Mateus 6 e versículo 24. Vejam bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há, meus irmãos, neutralidade dentro da fé cristã. Ou se serve a Cristo, ou você se torna um escravo do mundo e as suas práticas. O reverendo Billy Graham, ao comentar sobre neutralidade, veja o que ele comenta aqui, Você não pode ser neutro. Você é um servo de Deus ou um escravo de Satanás. Ou você serve a Deus, está dizendo Billy Graham aqui, ou você serve o diabo. Não há como você servir a dois senhores. E a mensagem de Jezabel era deturpada por conta deste ensinamento, que visava os crentes servirem a Cristo e servirem ao mundo ao mesmo tempo. Dizia para eles: vocês podem participar das práticas mundanas aí, das orgias sexuais do povo pagão e ainda continuar servindo a Cristo. Vocês podem comer coisas sacrificadas, participar dos banquetes nas guildas e assim ter o direito de trabalhar para que não morram de fome, e podem servir a Cristo ao mesmo tempo, aí paralelamente. Mas o Senhor está dizendo que não há como você servir a dois senhores paralelamente. Ou você vai aborrecer-se de um e vai se devotar ao outro, ou vai amar a um e aborrecer o outro. Não tem como você servir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. E nos versos 24 ao 25 está dito o seguinte, Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então o Senhor exorta aqueles crentes fiéis a se manterem firmes com a sua fé e com a sua consciência e não abraçarem o pecado e a mentira, o que talvez o Senhor queira dizer aí com as profundezas de Satanás.
é um claro contraste do que Paulo havia dado ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, de versículos 10 ao 13. Então, é um claro contraste com o que Paulo fala acerca do verdadeiro eleito, que debaixo da unção do Espírito Santo ele não experimenta as profundezas do inimigo, ele não experimenta as profundezas do diabo, mas as profundezas de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 13. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Apocalipse, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 2, de versículos 10 ao 13. E diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, desta forma, o Senhor ele declara que não irá colocar outro encargo aí, outra carga sobre eles, mas alerta que eles aí deviam manter a palavra, conservar a palavra e a fé da forma que eles haviam recebido, sem variação até que ele viesse. Então, nesse sentido, era para eles conservarem o que havia sido dito por Tiago, como eu disse anteriormente, lá no Concílio de Jerusalém, que eles se abstessem das coisas sacrificadas aos ídolos e da imoralidade sexual. Foram as únicas restrições que Deus, através dos seus apóstolos, colocou aí para os gentios. Eles não precisavam guardar o sábado, guardar festas de lua nova, fazer todos aqueles rituais sacrificiais lá, oferecer um cordeiro. A única coisa que eles precisavam fazer era guardar os seus corpos, que são templos do Senhor santos, não contaminados aí com orgias e com festas pagãs. Simon Kistemaker, ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte, ó: mantenham firme o que vocês têm. E o que eles possuem? Ele pergunta aqui, ó: a soma total da fé cristã como depositada nas Escrituras Sagradas, da qual o decreto apostólico era uma parte. Então você, meu amigo, meu irmão que me ouve, neste dia você deve entender que para você ser um cristão, você deve levar em conta o decreto apostólico. O que os apóstolos decretaram aí em suas cartas, em suas epístolas, com todos os seus ensinamentos, você deve aplicar na sua vida. Porque se você não levar em conta o decreto apostólico aí, que é parte do ensinamento, você não vai ser de fato um cristão. Você vai estar seguindo um falso ensinamento, vai estar seguindo um pseudo-profeta, assim como os crentes de Tiatira estavam seguindo a pseudo-profetisa Jezabel. E agora nós chegamos aqui à parte final aqui dessa carta, dos versos 26 até o 28. O Senhor ele faz promessas aí aos crentes que se manterem fiéis. Ó. Vejam bem aqui, verso 26 até o 28. Ó. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Dar-lhe-ei, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo faz uma promessa aqui ao crente fiel, ao crente que se manter fiel, meus irmãos, e denota que a mesma autoridade que ele recebeu do Pai aí, de disciplinar, governar e impor juízo sobre as nações, ele compartilha aí com todos aqueles que se manterem fiéis a Cristo e a sua palavra. Então, é necessário que nós entendamos que nós somos chamados aí a se manter fiéis a Cristo e a sua palavra. Então,
ele promete compartilhar essa mesma autoridade que ele recebeu do Pai, aí, como eu disse, de disciplinar, governar e impor juízo às nações. E ele concede ao eleito fiel aquele que Cristo chama aí de vencedor. Veja aí 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 2. Vejam bem o que está dito aqui em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 2. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós vamos julgar ainda o mundo e os anjos. Vejam bem o que está dito aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui o apóstolo Paulo ele fala que os crentes receberão autoridade para julgar o mundo, julgar as nações aí e ainda julgar os anjos. E o que eu entendo aqui é os anjos caídos que nós vamos fazer parte aí da corte de julgamento. Então, sendo assim, é a mesma promessa que o Senhor e Salvador Jesus Cristo faz no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 10. Vejam bem o que está dito aqui em Apocalipse 5 e versículo 10. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E no verso 20, versículo 6, é repetida essa promessa já no milênio. Vejam bem o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, a mesma autoridade que o Senhor recebeu no céu e na terra, quando chegar o milênio, quando nós passarmos por toda essa temporada de prova aqui nesta terra, essa autoridade vai ser compartilhada com a igreja, com os seus eleitos, porque eles reinarão com Cristo sobre a terra e serão aí sacerdotes e serão um reino de Deus. Então ele promete nos colocar como um reino e sacerdotes, e deste modo é dito que o eleito, o vencedor, irá participar das mesmas funções do Cristo ressuscitado ali no seu reino, em seu reino glorioso. Pois as palavras que foram tomadas aqui foram tomadas do Salmo capítulo 2, de versículos 8 e 9, que trata-se de um salmo messiânico. Abra comigo no Salmo 2 aí, versículos 8 e 9, e veja o que nós encontramos aqui, Salmo capítulo 2, versículos 8 e 9. Aqui trata-se de um salmo messiânico. E nós estamos dizendo aqui que são salmos messiânicos porque tanto judeus como cristãos concordam que aqui trata-se de uma profecia que se aplica ao verdadeiro Messias, que para nós cristãos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam bem o que diz aqui nos versos 8 e 9 do Salmo de número 2. Vejam bem o que está dito aqui, Salmo 2, versículos 8 e 9. E diz assim, Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, essa profecia aqui trata-se do Senhor Jesus Cristo. E esta profecia de reger com vara de ferro, ele vai cumprir ela através de sua igreja, no reino milenar, usando a sua própria igreja. Então, por isso que trata-se de um salmo messiânico. E desta forma, Cristo promete compartilhar a sua autoridade e seu reino com o seu povo, com a sua igreja. Veja aí, Apocalipse capítulo 12, mais um texto que demonstra que essa profecia de reger com vara de ferro se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Vejam bem aqui, Apocalipse 12 e versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E em Apocalipse 19 e versículo 15, diz algo aqui semelhante também, que se aplica ao Salvador, porque aqui trata-se da sua chegada para estabelecer o seu reino. Então, Apocalipse 19, versículo 15 diz assim,
Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui ficou claro que quem irá reger as nações com cetro de ferro é o Salvador Jesus Cristo, que, como eu disse, promessas que se aplicam ao Salvador, mas que, como dito, aqui ele promete compartilhá-la com os seus eleitos, com o seu povo. O irmão George Eldon, ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte: os santos governarão as nações junto com Cristo. Os santos são um reino, porque participam do reino que tem Cristo como o seu rei. Por isso que nós somos um reino, porque participamos de um reino que tem Jesus Cristo como o seu rei. A carta encerra com as palavras de Jesus exortando o povo a ouvir tudo que o Espírito Santo está falando às igrejas. Então as igrejas de qualquer tempo devem estar atentas às palavras que o Espírito Santo diz às igrejas. E como são 7 cartas, meus irmãos, 7 vezes são repetidas estas palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando chegasse o período do Apocalipse, era necessário que as igrejas estivessem aí despertas, estivessem atentas, para que ouvissem o que o Espírito Santo está dizendo. Então é notório que o Espírito Santo está nos ensinando aqui que nós devemos participar do reino de Deus e participar de toda a autoridade que Cristo recebeu do Pai. Se isso não é motivo de nós estarmos alegres e contentes em estar servindo a Cristo, eu não sei o que vai dar motivo para a igreja estar desperta, a estar preparada para receber o seu rei. Então Cristo encerrou as suas palavras aqui dizendo que bem-aventurado aquele que ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. E com isso eu já posso concluir com 2 ensinamentos aqui que o Senhor nos trouxe através aí do testemunho da igreja de Tiatira. Assim como o Senhor advertiu, meus irmãos, a pseudo-profetisa Jezabel, antes de condená-la, antes de baixar o decreto do juízo sobre ela, saiba que Cristo ele não condena as pessoas antes de adverti-las, antes de mostrar o pecado, antes de mostrar o erro e dar a oportunidade que a pessoa se arrependa. Então, assim como o Senhor advertiu a pseudo-Jezabel antes de condená-la, saiba que o Senhor jamais condena as pessoas antes de adverti-las, porque Ele não é um sádico, meus irmãos, que tem prazer na destruição da sua criação. Ele não se deleita com a morte do ímpio, meus irmãos, mas Ele se deleita no arrependimento aí desse ímpio. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós em uma rude cruz, e assim nos dar a oportunidade de nos arrependermos. Por isso Ele chama o ímpio ao arrependimento, pois o deleite dele está em que o ímpio se arrependa. O seu deleite consiste no seu arrependimento, não em sua rebelião. Então saiba, não importa o quão vil e pecador você possa ter sido, você ainda tem jeito. Todos nós temos jeito. Não importa o quão pecadores nós fomos, ou o quão pecadores continuamos sendo, ainda servindo a Cristo. Não importa nada disso, nós todos temos jeito. E o Senhor Jesus Cristo, Ele deu o jeito para o nosso pecado na cruz do Calvário. Você ainda tem solução, eu tenho solução, todos os pecadores têm solução. Basta reconhecermos que sem Cristo nós não somos capazes de seguir lutando. Era como dizia Wayne Grudem lá na sua teologia sistemática: você deve declarar para Cristo: Senhor Jesus, eu desisto, eu não consigo caminhar sem a Tua presença, eu necessito que o Senhor preencha o meu espírito, que o Senhor preencha a minha vida, para que eu possa continuar. Então, a única saída que nós temos, meus irmãos, para termos os nossos delitos, os nossos pecados e todos os nossos crimes absolvidos, se chama Jesus Cristo. Então é necessário que os cristãos entendam que a única solução para a nossa vida aqui nesta terra não é o pastor, não é um profeta, não é um evangelista, mas é o Jesus Cristo que é ensinado por esses homens. Então,
nós devemos entender que se nós não nos arrependermos de nossos pecados, meus irmãos, somos de fato dignos aí, merecemos o inferno e a morte, se nós não mudarmos a nossa atitude, não mudarmos a nossa mente. Então é necessário nós reconhecermos que sem Cristo nós não somos capazes. A evidência de você ser um eleito é a sua perseverança, mas você deve entender que quem vai produzir essa perseverança em você é o Senhor Jesus, mas você deve abrir o seu coração para Ele, para que Ele possa ali colocar a sua palavra, para que Ele possa abrir o seu entendimento. Você deve entender que sozinho você não consegue, que a única razão da nossa existência aqui nesta terra se chama Jesus Cristo. E nós viemos aqui a esta terra, como dizia o Dr. Soto, exclusivamente para uma coisa: fazer contato com a vida eterna. Então reconheça que nós necessitamos do Senhor para escaparmos do inferno e da morte. É a única saída que nós temos. Se nós continuarmos flertando com o mundo e vivendo como hipócritas, sendo santos dentro da igreja e malditos fora da igreja, maltratando a esposa, maltratando os filhos, maltratando os pais e desonrando a palavra de Deus, desta forma nós não seremos evidenciados como verdadeiros cristãos. Então aqueles que ainda não se arrependeram têm solução, e aqueles que estão dentro da igreja ainda têm solução também. Basta reconhecer que a sua única saída é Jesus Cristo e entregar o seu coração para Ele e dizer: Jesus, muda minha mente, muda o meu coração, quebra o meu coração de pedra e me dá um coração de carne para que eu possa te servir melhor, para que eu possa mostrar ao mundo que de fato eu sou um eleito, que eu não sou um hipócrita, que eu não sou aí como os fariseus ou como líderes religiosos que existem no mundo hoje, que aparentam muita santidade, só que fora da igreja são hipócritas, são lobos devoradores. Veja o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículos 30 até o 32. Veja aí Ezequiel capítulo 18, versículo 30 até o 32. É uma palavra que o Senhor trouxe através do profeta Ezequiel de arrependimento ali, para os primeiros judeus ali, para que eles se arrependessem do seu pecado, e caso não se arrependessem, seriam condenados. E a mesma regra segue hoje, meus irmãos. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não pedir perdão a Deus e entregar seu coração a Ele, você vai morrer nos seus pecados, você vai ser condenado de fato ao inferno, mas ainda há tempo de arrependimento, há tempo de você entregar seu coração e pedir misericórdia, para que a graça de Cristo possa fazer a diferença na sua vida. Mas entenda que graça é quando Deus faz algo para nós que nós não merecemos, é favor imerecido. Agora, quando se trata aí de misericórdia, é quando Ele nos priva daquilo que nós merecemos. Então, o fato dele nos dar a oportunidade de arrependimento, Ele está tendo misericórdia de nós, porque Ele não quer que nós sejamos condenados ao inferno, porque de fato nós merecemos a morte, nós merecemos eterna separação de Deus se continuarmos pecando. Veja o que diz aí Ezequiel 18, versículo 30 ao 32, ó. Portanto eu vos julgarei, a cada um, segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E mais à frente, aí no capítulo 33, e versículo 11, ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Vejam bem aqui, ó. Dize-lhes então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque há vez de morrer, ó casa de Israel. Então, se você não entrar em arrependimento, meus irmãos, se você não entrar aí em metanoia, que é a mudança de mente aí
no Novo Testamento. Essa palavrinha grega aí, metanoia, significa isso: arrependimento, mudança de mente. Quando você entende que o pecado é errado, você sentiu na sua pele que o pecado é errado e por causa disso você se propõe a mudar. Se propõe a mudar de mente e se abster do pecado. Então é necessário que nós nos arrependamos a cada dia de erros e delitos que nós estamos cometendo. E o segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, através do testemunho de Tiatira, o Senhor nos ensina que, ao contrário deles, meus irmãos, que toleraram a pseudo-profetisa Jezabel, nós não devemos tolerar falsos profetas em nosso meio. Então, o povo ali de Tiatira, os crentes de Tiatira, eles toleraram a falsa profetisa Jezabel com seus escândalos e com seus falsos ensinamentos. E o Senhor, ao relatar esse problema que estava acontecendo ali, Ele nos ensina: nós jamais devemos tolerar entre nós falsos profetas. Devemos repudiar veementemente todos os seus ensinos espúrios, suas falsas doutrinas, pois são perniciosas e se espalham e matam como câncer. É necessário entender que o falso ensinamento é como um câncer, é como a gangrena que vai comendo todo o seu tecido, toda a sua pele, toda a sua carne e vai devorando os seus ossos. E por isso o crente não pode tolerar falsos ensinamentos, pois eles se espalham e matam como câncer, pois levam as pessoas a blasfemar do Criador. E o fato de blasfemarem podem ser com uma falsa doutrina, pode ser com um falso Cristo que é colocado dentro da congregação, uma pessoa que é colocada aí no lugar do Senhor Jesus. Tudo isso é pecado e leva as pessoas a blasfemarem contra Deus, blasfemarem contra o Criador, e assim comprometem sua saúde espiritual. Pois o que um falso profeta serve, meus irmãos, não é alimento, não é pão espiritual, é uma droga mortal que à primeira vista aí pode te satisfazer, mas aos poucos vai te matando e vai destruir a sua alma. São como substâncias alucinógenas que te colocam num sonho de falácias e falsas promessas que nunca se cumprem. E quanto mais você se entorpece nesse sonho, mais cego você vai ficando e não enxerga a desgraça que esses falsos ensinamentos vão produzindo na sua vida. Esse é o produto entregue por um falso profeta. É uma droga mortal, é como substâncias alucinógenas que te colocam aí em transe, um sonho de falácias e falsas promessas que você sabe no fundo que não vão se cumprir. E veja o que o apóstolo Pedro diz aqui em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vejam bem o que está dito aqui, ó. E ele pega pesado contra as heresias gnósticas que existiam em seu período, só que ele fala de um tempo futuro também, que viriam falsos mestres que estariam deturpando a palavra de Deus. Ó. Vejam bem, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, os gnósticos estavam lá, ó. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro ele alerta que os falsos mestres gnósticos já haviam se levantado, e como no meio do povo hebreu havia se levantado falsos profetas como Balaão, que desviavam o povo, mas ele diz que no futuro haveriam de se levantar falsos mestres que sorrateiramente, dissimuladamente, introduziriam falsas doutrinas que blasfemariam do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque levaria o povo a estarem adorando a criatura e não o Criador. Ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E Pedro nos alerta aqui
que todos esses falsos profetas que se levantariam no fim dos tempos, o juízo já estava reservado para eles, o juízo não dormita e viria muito em breve. Então entenda, falsos profetas não possuem nada para nos ensinar, pois são lobos em pele de cordeiro, que visam apenas o lucro e não o crescimento espiritual. Seu único objetivo é afastar as pessoas do Deus verdadeiro e matar as ovelhas de fome, deturpar o Evangelho e assim levarem as ovelhas a adorarem a criatura e não o Criador, adorarem um homem, adorar homens, o dinheiro, a riqueza e a prosperidade, muito materialismo e nada de Evangelho. Então, os falsos profetas, seu único objetivo é deturpar a palavra, destruir aquilo que nós já temos, pregar um evangelho totalmente deturpado, criar um Cristo falsificado e assim matar as ovelhas de fome e destruir a igreja como corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, ele chama aí de heresias destruidoras. Por isso que eu comparei ao câncer aí, que vai corroendo o corpo da pessoa e vai destruindo até a morte, como substâncias alucinógenas, como drogas mortais, que à medida que a pessoa vai se afundando, ela acha que está se satisfazendo e a cada dia ela quer uma dose mais forte e não consegue compreender que a overdose será o que colocará um fim na sua vida. Então saiba que não devemos nos aprofundar em falsos ensinamentos, porque à medida que você vai se afundando em falsos ensinamentos, você vai se tornando cego e fanático e não percebe, como foi dito aí, a desgraça que esse falso ensinamento está produzindo em sua vida. Então o meu conselho neste dia é: se fundamentem nas Escrituras, peçam a unção do Espírito Santo para que você possa compreender as Escrituras Sagradas e assim se manter fiel e possa participar do reino de Cristo em sua vinda. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.